Hoje é o Dia Nacional do Aposentado, portanto, se você já se aposentou, parabéns. 23 milhões de brasileiros estão aposentados e a maioria recebe um salário mínimo por mês. A economista e professora da FGV, Carla Bene, pesquisa a aposentadoria no Brasil. Eu comecei perguntando a ela qual seria o melhor presente que o país poderia dar a seus aposentados neste dia. Eu acho que o melhor presente que o Estado pode dar é o respeito. Respeito no sentido de pensar o aposentado com políticas públicas que possa atender o cidadão depois desse período da vida. Porque nós estamos na seguinte situação: quando você pega o censo de 2010 para 2020, a população acima de 65 anos subiu 57%, Aldo. Então, olha o dado estatístico que nós precisamos pensar. Então, quando você sai desse dado e chega na pracinha pública do bairro, você precisa ter um equipamento de atividade física que atenda a essa população. E nós estamos falando, no caso de aposentados, de 37 milhões de pessoas, e dentro desses 37 milhões de pessoas, 63% dos aposentados e pensionistas recebem um salário mínimo. Com esse dinheiro, fica muito difícil você garantir, por exemplo, questões básicas como o acesso à saúde. Esse é um desafio, né? Esse é um desafio mesmo, porque a maioria desses aposentados não conseguiria pagar um aluguel, sobreviver com essa renda. Então, você tem que, ao longo da vida, realmente construir uma estrutura. Olha a importância de você ter um local para morar, né? De você ter uma casa própria, para que você não dependa do aluguel depois da sua vida de aposentado. E como que você vai pensar a sua questão de saúde? Por exemplo, pagar um plano de saúde. Impossível, você depende de uma estrutura pública e depende da estrutura pública profundamente, da farmácia popular, dos remédios que você consegue no posto de saúde e de toda a teia protetiva que o Estado te fornece. Existem aposentados que hoje em dia são responsáveis pelo custeio da própria família e até cidades que vivem desses recursos da aposentadoria, né? Como é que é possível fazer uma boa gestão disso? Essa questão, ela é muito não só importante, mas ela também tem vários meandros aí, como você acabou de falar. Porque eu tenho o aposentado que muitas vezes ele não só contribui dentro da casa, ele muitas vezes é a renda principal. Então, essa gestão, ela acaba sendo fundamental dentro da casa toda. E aí tem um outro ponto importante, porque como o crédito consignado para o aposentado tem um juro menor, aí você tem dois pontos. Tem o assédio, realmente, ele recebe telefonemas de financeiras o dia inteiro oferecendo crédito, mas também existe um outro assédio, que é falar para que o aposentado aprenda a dizer não. Para quem? Para a própria família. Porque quando você pega os dados do Serasa, você vê um percentual, todo ano sobe o percentual de aposentados negativados no Serasa. Por quê? Porque ele empresta o nome dele para os membros da família. Quando somos jovens, um movimento muito comum no nosso país é a migração para os grandes centros urbanos em busca de emprego. Quando a gente se aposenta, o percurso contrário pode ser benéfico? Pode ser benéfico, não só no Nordeste, mas também no interior. Cidades pequenas, muitas vezes, que têm até uma administração pública melhor,
elas conseguem fornecer uma qualidade de vida melhor. Então, nessas cidades menores, você realmente tem aquela pracinha que funciona e os postos de saúde funcionam. A pessoa ela pode até ter um plano de saúde, Aldo, mas ela consegue usar o posto de saúde, fazer um atendimento ali de emergência sem precisar se deslocar para uma cidade, digamos assim, para a capital, né? Nesse dia do aposentado, qual é a orientação para a pessoa que já se aposentou e que está assistindo a gente, preocupada em como gerir a própria vida com os recursos pequenos que recebe? Essa já é uma luta perdida ou é possível se organizar? É sempre possível se organizar e sempre uma lupa nas despesas. A compra de remédios normalmente é sempre a maior despesa e a compra de remédios pela internet costuma dar vários descontos. Então, isso daí também é uma dica importante e sempre buscar as prefeituras, porque elas possuem cursos muito interessantes e são gratuitos, onde você pode ter várias atividades físicas, culturais, onde você tem uma sociabilidade grande, encontra pessoas novas, atividades novas. Então, isso daí, questões de arte, de cultura, de atividades físicas, isso é muito importante para a saúde mental. Então, não é uma luta perdida, buscar sempre novas possibilidades, arejar a cabeça, sempre buscar o novo, refrescar essas ideias. Isso daí é muito importante, além, obviamente, de controlar as despesas.